E começamos assim o nosso básico do Espiritismo. E para o nosso básico do Espiritismo, nós temos um assunto que já tratamos aqui no canal e que vamos tratar seguindo uma outra linha de argumentação, uma outra linha de observação. Para o básico do Espiritismo de hoje, nós temos vaidade. É daquela série que a gente pega orgulho, vaidade, egoísmo, vontade, pega tudo isso e vem trabalhando ali devagar e sempre. Na primeira lâmina, o que nós temos é o significado da vaidade segundo a ciência dos homens, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentadas no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Veste-se com vaidade, diriam os outros, né? Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Então, todas as vezes que eu começo a puxar os holofotes para mim, que eu começo a trazer tudo para mim, o que eu estou exercendo é a vaidade. Eu tento me valorizar, eu tento valorizar o que eu faço, eu tento valorizar o que eu faço em detrimento do que o outro faz, e com isso eu estou exercendo a vaidade. Tem muitas lâminas, vamos a ela. Uma fraqueza que auxilia na fuga da realidade, alicerçando a total incapacidade de equilibrar a vontade de ser com o esforço para ser e o que de fato é. Uma máscara usada para esconder a real personagem que a sustenta. Por trás da vaidade, teremos pessoas cegas, um tanto narcisistas e psicologicamente enfermas. E elas aí não estão só psicologicamente enfermas, elas estão espiritualmente também enfermas. A gente vai falar disso no final, mas vai soltar um pouquinho em cada lâmina, porque imagina, você em desequilíbrio, o que você vai atrair? Né? Nós somos parabólicas que transmitimos e recebemos. A gente vai transmitir parafuso e vai receber parafuso. A gente vai transmitir amor, vai receber amor. Se a gente transmite desequilíbrio, a gente vai receber desequilíbrio. E com isso a gente abre para energias variadas, né? Todas elas em desequilíbrio. E vamos atrair, sim, obsessores voltados para a vaidade. Isso é fato, porque o vaidoso ele entra num círculo vicioso tão pesado que, quanto mais vaidoso ele é, mais vaidoso ele quer ser. Eu conheço muitos casos em que você trabalha especificamente a vaidade na pessoa e você descobre vaidade em pessoas assim que você nem acredita que são tão vaidosas a esse ponto. O problema começa quando a pessoa pauta sua vida apenas pelas aparências e pior, julga os outros com base também nisso. Então a pessoa ela é tão voltada pela aparência, ela é tão presa à aparência, ela é presa a títulos, ela é presa a coisas outras que o que acontece, ela começa a avaliar todo mundo sob esses mesmos valores. Então não interessa se você tem 100 títulos, se você, na visão dela, se veste mal, ela começa a te pejorar por aí, porque o que importa para ela é a visão. Só que a gente sabe que não pode ser a capa a apresentar o livro, né? Não pode ser a capa a solicitar o julgamento do livro. O julgamento do livro vem ao final, quando você já leu o livro todo. Se você está a caminho, você já começa a julgar para absolver. Então, você não quer saber de condenar ninguém. Então, você procura entender. No caso do vaidoso, a gente vai sempre procurar entender que ele vai puxar para o lado da vaidade e que isso é o ponto de partida dele, é o start dele, é o alicerce que ele tem para ir para todos os lugares e para sustentar tudo que ele sustenta. O vaidoso, sem se dar conta, vai perdendo o bom senso e passa a se tornar arrogante.
sendo que em qualquer lugar em que se encontre são julgados pessoas não gratas, pois na vanglória se tornam inconvenientes, a não ser por aqueles extremamente dependentes do vaidoso, aqueles que vivem nas falsidades de elogios e em descabidas bajulações. Então, o vaidoso, a ciência, ela, quando você diz que está usando uma droga leve, ela diz para você que, olha, é melhor não usar, porque a droga leve ela é abertura para drogas mais pesadas, porque o corpo vai pedindo mais, a mente vai pedindo mais, e chega uma hora que o corpo e a mente causam resistência para essa droga leve e você vai querer drogas mais pesadas. Quando a gente fala dos filhos do orgulho, dos filhos do egoísmo, a gente está na mesma linha de raciocínio da ciência. Então, por mais que a vaidade é nada, ela vai abrir para outros pontos negativos que vão me atrasar o desenvolvimento. No caso da vaidade, não demora muito. O vaidoso começa a ser arrogante, começa a ser petulante, intransigente. Por quê? Porque cada vez mais ele está mais refém da vaidade. Então, ele quer elogio, ele quer ser reconhecido como o melhor, ele quer ser visto como aquele que se destaca. E quando isso não acontece, ele começa, então, a empurrar, dizendo, não, é isso que eu quero, é isso que eu tenho. E aí ele fica arrogante, aí ele fica intransigente, ele fica petulante. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eles acabam criando inconvenientes por conta disso. Estão todos reunidos, supostamente todo mundo à mesa tem nível superior, ele procura aquele que ele acredita que não tem, pergunta se a pessoa tem, a pessoa diz que não tem, porque para a área dela é preciso apenas o técnico e ela fica muito bem nesse nível técnico, ela vive muito bem nesse nível técnico e não. Ele acaba causando aí constrangimento, porque ele vai puxando, porque ele não faz, ele desmerece, ele vai desmerecendo. Qual é o intuito? Valorizar a si mesmo. Né? Então a gente tem lá as facetas mais comuns da pessoa vaidosa. Tece elogios sempre que pode. Ela vai tecer autoelogio em qualquer oportunidade que ela tem. Oh, tua cozinha tá legal, foi eu que desenhei. Eu desenho muito bem cozinha. Ah, pô, olha aqui, eu vi no teu status lá as viagens que você fez. Oh, legal, você começou ali no norte europeu e aí você foi indo um pouco mais. É, porque eu desenho roteiro muito bem. Ela chega ao ponto da família de 5 pessoas ir viajar com ela, ela faz roteiro e ela programa a vida dessas 5 pessoas sem querer saber o que essas 5 pessoas querem. Mas, no final das contas, o que ela quer é o elogio. E quando o elogio não vem, e mesmo ele vindo, ela tece, então, os autoelogios. Esforça-se em realçar seus dotes físicos, culturais e intelectuais, sempre de forma antipática e com visível intenção de provocar os demais. Eu vou usar termos aqui para facilitar a explicação, só isso. Eu não concordo, eu não discordo, não tem nada a ver. Então, se a pessoa é muito magra, ela diz que é falsa magra, que ela é uma gostosa. Se ela está ali no sobrepeso ou mesmo na obesidade, ela vai dizer que é uma gordelícia. Então, ela começa a usar termos e até criar termos para valorizar o seu corpo, mesmo que o seu corpo esteja em desacordo com o que voga a ciência, com o que voga a saúde. Magro demais não é bom, gordo demais não é bom, então não é legal mesmo assim, ele se vangloria. Então, se todo o mundo está no período
a estética está no período da barriga tanquinho e ele não quer trabalhar a barriga tanquinho, ele não quer fazer a barriga tanquinho, então ele diz que podem ficar com tanquinho, eu sou máquina de lavar, você aperta e tudo funciona maravilhosamente bem, você não tem que esfregar nada. Então ele arruma essas desculpas verdadeiras para então se valorizar. Mas eles acabam fazendo isso de uma forma antipática e está na cara que eles querem provocar. Nessa provocação, eles continuam sendo o centro das atenções, né? É intolerante com quem... Ah, eu mudei o texto e não arrumei. É intolerante com posição acadêmica ou social diferente da sua. Então, ele tem nível superior, você não tem, ele vai usar isso contra você. Ele não tem nível superior, mas você tem, ele vai usar isso contra você. Quem nunca ouviu, tem muita gente aí com diploma que está trabalhando nas profissões mais baixas da sociedade. Tem muita gente aí com nível superior que está dirigindo carro de aplicativo. Ele se agarra a esse tipo de coisa e é esse tipo de coisa que ele faz. Se é ele que está na tal profissão de base, ele diz: eu cansei dessa turma, por isso sim eu me assumo e vim para a categoria de base, porque não adianta, eu vou lá, eu estudo para ganhar mixaria eu venho para cá, não faço quase nada. Não. Eu tenho 3 diplomas, mas eu estou como motorista de aplicativo porque eu quero. Me dá disponibilidade de horário, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e não tem problema nenhum. E ainda ganho um extra como psicólogo aqui dentro do carro. Então, eu não estou pejorando as profissões, a questão não é essa mesmo. O fato é a pessoa que está naquela profissão. Então, se ela está numa profissão tida como alta, ele é arrogante, ele é pedante, ele é vaidoso. Se ele está numa profissão tida como baixa, ele é arrogante, ele é pedante, ele é vaidoso e vai sempre criticar as outras. As outras não prestam, as outras não funcionam. Ele é revolucionário, então ele vai fazer um negócio completamente diferente, mas eles acabam sendo inconvenientes e deselegantes em comentários que poderiam ser evitados, mas que eles não evitam. Como vocês podem ver, uma pessoa vaidosa ela acaba sendo uma bomba que explode periodicamente. Não reconhece sua parcela de responsabilidade em eventuais infortúnios que atravessa. Então, você chegou atrasado. Não. O ônibus atrasou. Faltou a data limite para entregar isso era sexta-feira. Você não entregou sexta-feira porque eu dependia do material de base do pessoal do outro setor. A culpa nunca é dele. A culpa nunca é dele. O copo quebrou, o sabão estava muito escorregadio. Ele não assume a responsabilidade pelos infortúnios que ele atravessa, que ele causa ou que são acometidos. Eu aqui trago de forma muito leve. Por favor, leve aí nas suas escaladas, comparando com pessoas que você conhece, comparando até com você mesmo e, se possível, deixa aqui nos comentários para a gente como você vê essa questão da vaidade, como é que você enxerga essa questão da vaidade. Quer dizer, vaidade para você... a gente aqui está trazendo como algo pejorativo, mas você acha que vaidade é uma coisa que impulsiona as pessoas, que por conta de vaidade elas acabam querendo um pouco mais? Conversa com a gente através do comentário, e são esses comentários que vão fazer com que a gente gere mais conteúdos ainda. A gente ainda tem mais. É incapaz de reconhecer suas falhas e erros, prefere atribuir seus insucessos à má sorte ou a uma conspiração do universo. Bom, a gente, enquanto espírita, a gente acredita que somos o centro do que acontece conosco. Então, se acontecem coisas boas, eu plantei em algum momento coisas boas.
Se acontecem coisas ruins, duas possibilidades. Possibilidade um, eu plantei coisas ruins em algum período da minha existência, ou aquelas coisas acontecem para que eu tenha a oportunidade de crescer. Essa é a visão que o Espiritismo nos traz e deveria ser a visão que usaríamos, que usaremos e que usamos em nossa vida. Mas o vaidoso não. O vaidoso, a responsabilidade é sempre do outro. Ele forçou, o outro quis ir embora, ele forçou para o outro ficar, o outro não estava feliz, ele forçou para o outro ficar, até a hora que o outro surta, acontece alguma coisa, e aí ele diz, não, a culpa é do outro. Eu falei que ele podia ir embora a hora que ele quisesse, mas se ele ficasse, para mim seria melhor. Tá? Mas aí a culpa por ter ficado é do outro, por não ter ido é do outro. Ele terceiriza tudo isso e é muito complicado tudo isso. E na penúltima a gente gosta muito de falar para ouvir a própria voz e demonstrar toda a sua sapiência. A gente vê muita gente assim. E nós mesmos, em muitos momentos, somos assim. Eu, outro dia, estava numa conversa com uma pessoa querida, e a pessoa querida não aceitava um acontecimento que estava indo à nossa frente, então nós víamos uma situação, a pessoa não se conformava, e eu tentava explicar de todas as maneiras, e eu acabei não ouvindo a pessoa, né? Porque quando eu cheguei em casa e refleti, eu olhei e falei, mas puxa, eu podia ter respondido com uma frase, e eu fiquei argumentando, e a frase era única, você não gosta que respeitem a tua escolha, então vamos respeitar a escolha do outro. Mas aí eu caí um pouco nas questões aí da vaidade, porque ainda somos pequenos e ainda cedemos, e muitas vezes a gente nem percebe que está indo por esses lados ingratos, por esses lados infelizes, né? E, por fim, a gente aspira a cargos de destaque e que gerem respeito à sua pessoa, ao seu talento, à sua sabedoria. Indisfarçadamente, almeja que suas qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. E a gente conhece pessoas que chegam ao ponto de, se não tem holofote, elas não fazem nada. Se tem holofote, se tem alguém vendo, se tem alguém, sobretudo alguém com um nível que ela entenda ser superior, ela trabalha feito um leão. Não tem ninguém olhando? Não, ela não vai trabalhar, ela simplesmente não vai trabalhar. Isso é muito complicado, isso é muito delicado, e a gente tem que evitar esse tipo de coisa para não cair nas armadilhas da vaidade, porque a vaidade ela tem muitas armadilhas. E talvez você me pergunte aqui como trabalhar essa tal vaidade, né? Como trabalhar essa tal vaidade? Jogue fora a vaidade, procure fazer tudo com modéstia. Modéstia é exatamente o oposto, né? É a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, os êxitos, é uma despretensão. Então eu vou lá e ofereço ajuda, porque vai me fazer bem ajudar. Eu ofereço ajuda porque vai facilitar o outro ajudar. Não espera elogio, não espera graça, não espera nada. Outro dia eu vi uma situação muito interessante entre um casal de dois, obviamente, em que era função da mulher arrumar a casa, ela começou a passar o aspirador, falou, hoje eu estou cansada, não vou conseguir passar pano. E aí o marido foi lá, foi atrás, passou o pano, e está tudo bem. Depois ninguém abraçou ninguém naqueles atos tiktonianos, naqueles atos instagramianos, facebookianos, em que um faz uma coisa aí para o mundo, toca música de fundo, um abraça o outro, dizendo, não.
Acabou ela com o aspirador, acabou ele com o pano, voltou cada um para o seu afazer e pronto. Não existia em um o compromisso de dizer muito obrigado, essa função era minha, e não existia no outro a necessidade de receber elogios por uma função que ele pôde desempenhar muito mais rápido do que quem passou o aspirador, até porque quem não está acostumado a passar pano, passa pano mal, passa pano errado. E pronto, e acabou. É assim que funciona. Então eu tenho que abrir mão da modéstia, eu tenho que abrir mão da paixão. A gente tem um trabalho maravilhoso aqui sobre paixão, a gente usa um capítulo todo de Joana de Ângeles, de um dos livros de Joana de Ângeles, para falar de paixão, e a gente já descobriu que paixão não é bom. Paixão muito mais atrapalha do que desatrapalha, do que desembaraça, muito mais atrapalha do que desembaraça, muito mais embaraça do que qualquer outra coisa. E a tal da humildade, que a gente também já tem um trabalho no canal sobre humildade, e entendemos hoje que humildade é a capacidade de reconhecer as próprias incapacidades. Então, eu vou fazer aquilo com despretensão, eu vou fazer aquilo sem afetação, sem fanatismo, sem paixão, sem cegueira, e vou fazer aquilo entendendo que existe ali uma grande probabilidade de eu fazer aquilo errado, de eu não atingir. Né? Quem trabalha com lógica, quem presta muito concurso, cai muito em lógica aquela pergunta, olha, qual é a probabilidade de você errar? Então, a gente já sabe que acertar é 20% e errar é 80%. Isso cai muito em lógica. Humildade é conhecer essa lógica. Olha, se eu estudei, se eu me preparei, eu tenho uma probabilidade grande de acertar, mas se eu não me preparei, a probabilidade de errar é imensa. E hoje, enquanto professor de cursinho, eu vejo muita gente desenvolvendo nos cursinhos técnicas para chutar. Não, porque um professor meu falou que eu tenho que escolher uma letra e chutar só nessa letra. Aí, nessa hora, você que gosta de provocar, de levar o outro a pensar, você puxa um dado de uma prova que aconteceu em que a banca promoveu, para a banca é aleatório, mas a gente sabe que não tem aleatoriedade no cérebro, então ela promoveu nessa prova em específico, quem chutasse a letra C acertaria, gabaritava não, mas ficava dentro do ponto de corte. Eu fiz todo o estudo só para preparar para os alunos. E falei, olha, quem acertou, quem botou mais na C, mas como é que você vai saber qual é a letra no meio de normalmente 5 letras, que vai de A até E? Então, ao invés de ficar desenvolvendo essas teorias mirabolantes que no final não vão funcionar, se prepara, estuda, esteja pronto, esteja consciente do que vai cair e preparado para o que vai cair. E a tal da autenticidade que vem junto com a alegria. Eu preciso ser autêntico. Eu não posso estar fingindo que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer e tenho que fazer do meu jeito, daquele jeito que eu sei fazer dentro do que se pede. Então, vão me dar aí 5 regras para eu fazer. Dentro dessas 5 regras, eu ainda vou colocar o que eu tiver de melhor para colocar. E a alegria é fundamental para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Quando a gente desenvolve a capacidade de ser alegre, a gente também começa a desenvolver a capacidade de ser feliz, porque poucas coisas vão te abalar e te tirar do sério. No nível que a gente está, a gente sempre vai ter alguma coisa para abalar, alguma coisa para tirar do sério. Mas quando você tem alegria, você a retoma com muito mais facilidade, porque você tem um baú cheio dela, então basta abrir que ela já começa a pular para fora, né? E de forma respeitosa em relação a todos que o cercam.
Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Respeito é um dos itens importantes do conjunto do amor, não tem jeito. Aí talvez você me pergunte, Aderlei, eu sei que da outra vez você trabalhou muito o espiritual, por isso dessa vez você está trabalhando essa linha, mas espiritualmente assim falando, o que a vaidade pode gerar? A vaidade ela vai gerar parceiros concordantes, energias concordantes, parceiros que te atrasam, energias que te atrasam, parceiros que te desequilibram, energias que te desequilibram definitivamente. Vaidade não é bom. A gente usou aqui, eu vou te pedir se você levantar um pouco, já que a gente levantou das outras vezes, né? Nos auxiliou e agradecemos até aqui Gabriel Grangeiro, que é diretor-presidente e fundador do Gran Cursos Online. Ele desenvolveu uma boa parte do que a gente leu, outra parte a gente mudou, outra parte a gente pegou de outros lugares. Só que reza a regra acadêmica porque quando você pega uma linha, duas, um percentual muito pequeno, você não precisa fazer referência. E além de eu pegar um percentual pequeno, eu alterei esse percentual pequeno, por isso a gente não trouxe aqui até para não gerar desencontros. Olha, você me citou lá, mas a essência do que está lá é meu, mas as palavras colocadas dessa forma não é minha. E aí a gente nessa hora, é obrigado até a ser um pouco delicado, dizendo que vaidade vem sendo estudado lá por Sócrates, lá atrás, por muita gente boa. A gente tem vaidade na Bíblia, a gente tem vaidade de muita coisa para citar pessoas tão modernas aqui. A gente só cita porque copiamos o texto na íntegra, mas a essência, tudo bonitinho, vem lá de trás. Assim, a gente estudou vaidade no nosso básico do Espiritismo.